Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Finalmente estou trazendo a história dos Mutos, os parasitas gigantes, e hoje nós vamos entrar bem a fundo no Monsterverse, porque para quem não sabe, tem toda uma história envolvendo essas criaturas, e eu irei falar sobre os 4 Mutos conhecidos até o momento, no caso, Muto macho e fêmea, do filme do Godzilla 2014, Muto Prime, da HQ Godzilla Aftershock, e do Muto 3, que apareceu no filme do Godzilla Rei dos Monstros 2019. E hoje, meus alunos, vamos conhecer a história, biologia e habilidade desses monstros. Então deixe o like nesse vídeo para apoiar e ajudar o canal. E se quiser receber mais vídeos desse tipo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Então sem mais enrolação, bora! Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje: Muto, a história, biologia e habilidades do Kaiju Parasita. Gente, eu tentarei não dar spoiler sobre os 2 filmes e da HQ do Godzilla. Se quiser assistir os filmes de Godzilla e HQ Godzilla Aftershock, o link estará na descrição desse vídeo. No final do vídeo eu tenho um aviso para vocês, então fique até o final do vídeo para ouvir o que eu tenho a dizer, beleza? Tenho dito isso, sem mais enrolação, vamos lá falar das características dos Mutos. O nome Muto significa organismo terrestre massivo não identificado. Essa é a tradução da palavra original do inglês, tá pessoal? O nome em inglês está aparecendo para vocês na tela, pois o meu inglês não é mais como antes. Bom, segundo a Monarch, os Mutos são uma espécie de artrópode parasita pré-histórico, que segundo eles, viveram no mesmo ecossistema que o Godzilla, em um passado antigo. Calma que mais pra frente eu explico isso melhor. Tendo dito isso, meus alunos, vamos falar de cada Muto em si. Muto, macho e fêmea, ou Muto 1 e 2, apareceram no filme de Godzilla de 2014, como os principais antagonistas do filme. Segundo fontes sobre o filme, o Muto macho teria 61 metros de altura e a fêmea teria aproximadamente 91,4 metros de altura. Bem grande, não é mesmo, meus alunos? Aparência: os corpos dos Mutos, macho e fêmea, são cinza, escuro e vermelho. O formato de sua cabeça se parece um pouco com os Gyaos dos filmes da Gamera e tem mandíbulas triangulares, com o Muto macho tendo 2 mandíbulas em seu queixo, enquanto a fêmea tem apenas uma. O Muto fêmea tem 2 pares de membros frontais e um par menor em seu abdômen, e é muito maior que o Muto macho, sendo apenas um pouco menor que o Godzilla. O Muto macho é morfologicamente idêntico ao Muto fêmea, exceto que um de seus pares de membros é modificado para criar suas asas. Ambos os Mutos têm olhos vermelhos e 2 patas traseiras, e a espécie é capaz de ecolocalização de longa distância. Quem sabe no futuro eu faço um vídeo falando sobre os Gyaos, né, gente? Mas isso é assunto para outro vídeo. Personalidades: como a grande maioria dos monstros de cinema, eles não têm uma personalidade definida, ou seja, não recebem muita construção de personagem. Eles agem mais por instinto, assim como outros animais existentes. Seus únicos objetivos, desculpa o gaguejo, são consumir radiação e se reproduzirem. Origem: os Mutos são parasitas antigos que vêm da mesma era e ecossistema de Godzilla. Assim como Godzilla, os Mutos se alimentam de radiação. Porém, diferente de Godzilla, que se adaptou para viver no fundo do oceano e se alimentar da radiação natural do planeta, os Mutos são ativamente levados às fontes de radiação criadas pelo homem, como ogivas nucleares e usinas de energia nuclear. História: os Mutos foram descobertos nas Filipinas em 1999, após uma operação de mineradores encontrar uma caverna onde tinha um grande esqueleto muito parecido com a espécie do Godzilla, e nele havia 2 casulos contendo os Mutos, um dos quais já havia chocado. O Muto macho, que havia chocado após ser perturbado pela caverna que desmoronou, cavou no subterrâneo até a usina nuclear de Jandira, no Japão, onde ele fez a usina desmoronar por baixo, matando Sandra Brody e vários outros trabalhadores, e fazendo toda a área ser evacuada por causa da radiação que saía da usina.
Apesar da destruição da usina, o Muto se grudou ao reator e entrou no estado de casulo, absorvendo toda a radiação da área ao redor. O segundo casulo, contendo o Muto fêmea, foi levado pelos americanos até o depósito de lixo nuclear em Nevada. Agora, vamos falar sobre o Muto Prime. Muto Prime apareceu na HQ Godzilla Aftershock como o principal antagonista da história. Não temos nenhuma informação de qual era a altura ou comprimento, mas podemos sugerir que ela teria bem mais de 100 metros de altura, pois este era obviamente um pouco maior que o Godzilla. Os japoneses antigos deram a ela o nome de Jinshin Mushi, ou Besouro Terremoto, devido à sua capacidade de criar terremotos e sua aparência semelhante a um besouro. A monarca nomeia seu Muto Prime por ser maior e mais poderoso que os Mutos regulares. Bem tenebroso, não é, meus alunos? Aparência. O Muto Prime é quase idêntico em aparência a um Muto feminino comum, exceto por várias diferenças notáveis. O Muto Prime tem uma concha externa endurecida com pinças traseiras afiadas, grandes membros dianteiros alaranjados e vários pares menores de membros anteriores em seu peito. As mandíbulas de Prime são mais definidas, justamente com mandíbulas maiores e nítidas. Ao contrário dos Mutos femininos comuns, o Prime anda com 4 pernas em vez de 6, pois parece que alguns membros foram fundidos durante o processo de metamorfose. Embora sua altura exata nunca seja declarada, o Muto Prime era muito maior que o Dagon, que tinha 355 pés de altura, o que é equivalente a 108 metros de altura, ou seja, pequeno ele não era. Personalidade. O Muto Prime é classificado como tendo o comportamento de um destruidor. Ela também parecia ter algum tipo de rivalidade com Godzilla. O Muto Prime só foi visto atacando seres humanos para obter fontes de radiação e não parecia matar por pura malícia. Emma Russell, que chegou a deduzir que, uma vez que a Muto Prime colocasse seus ovos em um hospedeiro de Titã, ele aparentemente cessaria o comportamento agressivo e se retiraria para o subsolo. Origem e história. Por volta do ano de 1100 a.C., o Muto Prime encontra um membro da espécie de Godzilla, referido como Dagon pela Monarch. E os dois titãs no caso, se envolvem em uma batalha feroz. Eventualmente, ela ganha a vantagem, derrotando o Godzilla, mas não matando completamente, e aí que vem a parte perturbadora. Usando seus ovopositores, acho que falei certo, ovopositores, ela insere seus ovos no revestimento do estômago do Godzilla ferido, deixando-se alimentar do sangue rico em energia nuclear do Titã enquanto ele ainda vive. Ah, e um fato curioso, esses ovos que a Muto Prime inseriu no Dagon são os mesmos ovos que foram encontrados no filme do Godzilla 2014. Ou seja, aquele esqueleto gigante que eu citei anteriormente, que se parecia muito com Godzilla, era o esqueleto do Dagon. E os dois ovos que tinha lá, no caso, os ovos dos Muto macho e fêmea, foram colocados dentro do Dagon pela Muto Prime. Então, no caso, os Mutos do filme de 2014 são os filhos da Muto Prime. Não é à toa que a Muto Prime era uma super espécie que matou o resto das espécies do Godzilla. Não é à toa que o Godzilla é o último da espécie, véi. É, gente, eu sei que eu posso estar fumando banana, mas isso faz todo sentido biológico. Mas enfim, agora vamos falar sobre o Muto 3. O Muto 3 apareceu no filme Godzilla 2, Rei dos Monstros, como um dos novos kaijus como a Scylla, Matusalém e Behemoth, que obedecem Ghidorah e mais tarde a Godzilla. Se quiserem saber mais sobre esses novos titãs, está aparecendo nos cards acima os vídeos deles, que também estarão na descrição desse vídeo. Mas sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Novamente, não temos nenhuma informação de qual era a altura ou comprimento deste Muto, mas podemos sugerir que ela teria mais ou menos uns 100 metros de altura, pois este era obviamente um pouco maior que a Muto fêmea do filme de Godzilla 2014. Pelo menos eu acho, né? Aparência. O Muto 3, conhecido como Tiamat, tem uma aparência ligeiramente diferente do Muto 2, a outra fêmea Muto. O Muto 3 possui 3 estruturas em forma de barbatana nas costas, bem como articulações das pernas que terminam em um ponto perceptível. Ao contrário de seus parentes falecidos, seu exoesqueleto é mais de uma cor cinza em vez de preto. É possível que ela seja outra espécie de Muto ainda não vista antes. Personalidade. Não foi mostrada sua personalidade no filme, pois ela simplesmente estava seguindo as ordens do Ghidorah e depois ela se curvou junto com os outros titãs diante de Godzilla. Então podemos sugerir que se ela não fosse controlada pelo Ghidorah, ela iria agir igual ao Muto fêmea do filme anterior. Eu acho, né? Origem e história.
Não se sabe nada sobre sua origem ou história, só sabemos que ela foi acordada pelo Ghidorah e começou a destruir tudo por onde passava, e depois foi até o encontro de Godzilla para se curvar diante do Rei dos Monstros. Essas são as únicas informações que nós temos sobre esse Muto 3. Muitos ficam teorizando de onde veio esse Muto. Eu escolhi as 3 melhores teorias que eu achei na minha opinião. Teoria número 1. Ela teria nascido de algum ovo que a Muto Prime injetou em algum ancestral do Godzilla. Número 2. Ela teria nascido de um dos ovos que a Muto Fêmea colocou em São Francisco, o que aparentemente sobreviveu à explosão. Teoria 3. Seria uma nova espécie de Muto, ou seja, jamais foi descoberta pelos humanos e que passou despercebida por eles esse tempo todo. Agora sobre os Mutos em si, vamos falar agora as habilidades deles, beleza? Lembrando que primeiramente falarei as habilidades dos Mutos macho e fêmea, depois falarei da Muto Prime e em seguida o Muto 3. Mas sem mais enrolação, bora! Durabilidade. Ambos os Mutos eram duráveis o suficiente para receber tiros de armas pequenas e grandes sem causar muitos danos. Ecolocalização. Ambos os Mutos podem usar ecolocalização para se comunicar, encontrar fontes de radiação e se localizar. Pulso eletromagnético. O Muto masculino é capaz de liberar pulsos eletromagnéticos de suas garras, o que pode desativar os aparelhos elétricos em um raio de 8 km de largura. Embora também esteja explícito que ele não precisa depender necessariamente de suas garras para liberar um EMP, como quando ele obtém a ogiva, ele lança no ar. Gente, essa é uma habilidade muito apelona, porque literalmente seres humanos usam energia para tudo. Aí um bicho desse usa um pulso eletromagnético desse, a gente não vai poder fazer mais nádegas, mais porcaria nenhuma. Voar. O Muto masculino tem asas que ele pode usar para voar pelo ar, mas sua velocidade máxima é indeterminada. Inteligência. Os Mutos mostraram ser inteligentes o suficiente para trabalhar em equipe, pois o Muto masculino foi capaz de arrastar Godzilla para longe do Muto feminino, que o atacou em uníssono. A fêmea também foi capaz de determinar rapidamente o envolvimento de Ford na destruição de seu ninho. Reprodução. O Muto feminino tem a capacidade de se reproduzir sexualmente. Ela põe centenas de ovos perto de objetos radioativos para que, quando seus filhotes eclodam, eles possam se alimentar imediatamente da radiação. Velocidade e agilidade. O Muto masculino foi capaz de superar Godzilla devido às suas asas e tamanho menor, enquanto o Muto feminino possuía velocidade suficiente para superar os humanos. Energia. Os Mutos mostraram ter uma excelente resistência e resiliência. O macho passava a maior parte do tempo, depois de nascer, voando em constante busca de radiação, e o mais importante, um parceiro em potencial. Força e combate. Tanto os Mutos masculinos quanto os femininos possuem uma imensa força física. Habilidades do Muto Prime. Natureza bioterrestre. O Muto Prime possui apenas indutores de tremor, o que o tornava capaz de produzir grandes terremotos. Durabilidade aprimorada. Ao contrário dos Mutos, o Muto Prime tinha uma concha externa endurecida, semelhante a um tanque com pinças afiadas nas costas. Reprodução aprimorada. Sendo um parasita, o Muto Prime se reproduziu inserindo seus ovos no revestimento estomacal de um hospedeiro titã adequado por meio de ovopositores guiados por traços de urânio no hospedeiro. Força e combate evoluído. As pernas do Muto Prime são notoriamente poderosas o suficiente para causar tremores fortes, o suficiente para serem ouvidas por quilômetros a cada passo. Rugido sônico. O Muto Prime conseguiu lançar um poderoso rugido sônico, tão poderoso que as ondas sonoras quebraram facilmente as placas dorsais de Godzilla. Natação. O Muto Prime sabia nadar debaixo d'água, com bastante eficiência, usando seus enormes membros anteriores para se impulsionar através da água. Supõe-se que ela era uma nadadora veloz, pois nem o próprio Godzilla anfíbio poderia pegá-la quando ela nadou para longe dele. Muto 3. Não foi mostrada nenhuma habilidade do novo Muto, no caso o Muto 3. Então podemos sugerir que as habilidades do Muto 3 sejam iguais ou parecidas com as do Muto Fêmea, do filme anterior. E bom, gente, esse foi o vídeo sobre os Mutos. É sério, gente, foi muito, mas muito complicado gravar esse vídeo, gente, porque eu acho não, eu tenho certeza que essa foi a primeira vez que eu falei sobre 4 kaijus em um vídeo só. Tipo, falei as informações completas. Mano, foi complicado, mas eu gravei aqui pra vocês, beleza? Muito, mas muito obrigado pela atenção de todos. Gostou das informações? Compartilhe com os amigos. E está aqui a surpresa que eu vou contar pra vocês.
Se o canal conseguir se manter ainda em 2020, novas séries serão feitas no canal. E eu vou fazer uma série chamada Explorando o Monsterverse, onde nós iremos explorar o Monsterverse, estudar, saber tudo sobre a história do Monsterverse, os monstros, a história, tudo. Também vou fazer uma série, que eu ainda estou pensando no nome, onde eu vou fazer batalhas entre dinossauros, por exemplo assim. Posso fazer uma batalha entre o Ceratossauro e o Albertossauro, tipo, fazer argumentos, essas coisas e ver quem que vai ganhar. Também vou fazer essas batalhas em coisa de cultura pop, tipo, botar o Execution Nemadini contra o Pyramid Head, essas coisas assim, entende? Novas coisas legais que estão para o canal 2020. Só para não ficar nesse negócio repetitivo. Ah, estudo de dinossauro, estudo de algum kaiju, só para não ficar repetitivo, entende? Mas enfim, muito obrigado pela atenção de todos. Então é isso. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo estudo, meus alunos. Forte abraço do professor aqui. Fui.